Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, eu tenho uma palavra de Deus para você. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. O versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Amém? Paulo, ele escreve esta carta para a igreja de Tessalônica. O povo da igreja de Tessalônica, eles acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Mas eles não tinham entendimento, eles achavam que não haveria ressurreição para os que estão dormindo em Cristo Jesus, para aqueles que morreram em Cristo. Mas Paulo vai nos falar aqui no versículo 13, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeceis como os demais irmãos. Nós não devemos ficar tristes, entristecidos, como os demais irmãos, porque você, eu, que nós temos um pai, ou uma mãe, ou um amigo, ou um irmão, um tio, um primo, uma prima, que morreu em Cristo Jesus, nós vamos encontrar com o Senhor, com eles e com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Igual aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui no versículo de número 18, está escrito: consolai uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Nós temos que acreditar na ressurreição. Se você não for ressuscitado, se você não for, melhor dizendo, se você não for para Jesus no arrebatamento, agora se você morrer antes, você que é um cristão, que obedece à palavra de Deus, você vai ser arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqueles que estiverem vivos e forem arrebatados, você vai ser arrebatado juntamente com eles. Você vai ser transformado. Você vai ter um corpo glorificado. Um corpo que não vai ser um corpo pecaminoso. Vai ser um corpo glorioso. Porque a Bíblia nos fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se você está com o coração
você está com o seu corpo ressuscitado, você verá a Deus. Você que é limpo de coração e que guarda os mandamentos de Deus. Porque Jesus, ele veio salvar um povo zeloso, um povo remido, um povo que guarda os mandamentos de Deus. E se você guarda os mandamentos de Deus, pode ter certeza, se você não for ser salvo no arrebatamento da igreja, se você morrer antes, você vai ser arrebatado, você vai ter transformado, vai ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que a qual não tem pecado. Você vai ter um corpo que a qual você não vai ter pecado. O pecado já não vai estar mais sobre você, porque nós herdamos. Eva ter comido do jardim, da fruta do meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Todos nós herdamos uma natureza pecaminosa. Pelos nossos pais, Adão e Eva pecaram. Mesmo nós que somos cristãos, nós pecamos. O apóstolo São Tiago fala que ninguém dá conta de dominar a sua própria língua. E no Evangelho, primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 8, se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós, fazemos de nós mesmos mentirosos. Eu tenho falha, você tem falha. Mas a Bíblia nos fala que o amor ao próximo, ele cobre multidões de pecados, em Pedro. E também fala que quando você ganha uma alma para Jesus, ela cobre multidões de pecados. Mas o mais importante é que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Se você deseja você não quer passar fome, você não deseja isso para o seu próximo, porque você ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você estiver com a barriga cheia e o seu próximo passando por necessidade, você sente fome por ele no lado espiritual. Você sente aquela dor que aquele irmão está passando, você ajuda. Às vezes você está no semáforo, uma pessoa pede uma ajuda, ajude. Independente do que ele fizer com o dinheiro, ele vai prestar conta com Deus. E você vai estar matando a fome daquele necessitado, daquele que precisa. E sabemos, para nós sermos arrebatados, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Para nós sermos arrebatados, nós não devemos ser adúlteros, nós não devemos ser fornicadores, nós não devemos ser avarentos, soberbos, vangloriosos, orgulhosos, não dado ao vinho, nem de torpe ganância, porque essas são o que faz com que você se separe de Deus. E Deus não quer que você se separe dele. Você ama o seu próximo como a ti mesmo. Eu sei que nós temos falha, eu tenho falha, você tem falha. Mas cada vez que nós entramos no nosso quarto, antes de dormir, nós dobramos o nosso joelho e pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, tudo que temos entristecido o Espírito Santo, nós pedimos perdão. É por isso que antes de dormir sempre temos que estar orando. Pensou se você dormir, se chegar do serviço ou de outro lugar, você chegar e já chegar dormindo na cama? Hein, meus irmãos? Aí não dá tempo de você pedir perdão por seus pecados. Porque quando nós pecamos, nós pedimos perdão. E se Jesus arrebatar a igreja, pode ter certeza que nós vamos ser salvos. Não aqueles pecados mais graves que nós cometemos, mas nós vamos ser salvos por Cristo Jesus. Se você cometer um pecado grave contra Deus, peça perdão a Deus,
Porque Jesus ele te perdoa. Mas Jesus ele quer que você se arrependa de verdade. Ele quer que você entregue o seu caminho a Ele. Quem que nunca caiu nessa vida? Me fala uma pessoa que nunca caiu nessa vida. Todos caíram. Davi caiu. Salomão caiu. Então, perfeito, meus irmãos, é só Jesus. Jesus é o único que deu conta de cumprir a lei. E aí, meus irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Eu preciso da glória de Deus. Você precisa da glória de Deus. Porque Jesus ele veio arrebatar um povo zeloso, um povo remido, um povo que não tem mancha, um povo que a qual todos os meses participa da Santa Ceia e tem os seus pecados purificados mais alvo que a neve. Você vai ser salvo. Mas se você não participar da Santa Ceia, não significa que você está condenado. Porque a Santa Ceia, meus irmãos, é um memorial. Nós lembramos da vinda do Senhor, da morte do Senhor, até que Ele venha. Tem pessoas que estão no pecado e estão tomando Santa Ceia. Mas não é bem assim, meus irmãos, que Jesus nos ensinou. Nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Quantas pessoas neste momento estão descendo para o abismo? Quantas pessoas neste momento estão descendo para a sepultura? Não deixaram Jesus entrar no seu coração. Não deixaram Jesus fazer morada nos vossos corações. Porque não acredita que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor vai descer aqui nessa terra com alarido, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Você que for um salvo, você vai escutar o barulho da última trombeta. Mas aqueles que não forem salvos, eles não vão escutar. Vamos vigiar mais, meus irmãos. Nós precisamos vigiar mais naquilo que nós falamos, naquilo que nós praticamos, naquilo que temos falado contra o nosso irmão. Às vezes nós falamos contra o nosso irmão e nós achamos que só nós mesmos somos perfeitos. Não é perfeito, é só Cristo, perfeito é Deus. Vamos orar para aqueles que estão caídos, aqueles que se encontram no pecado, desviado. Vamos orar para que ele volte para a presença de Deus, para que ele aceite a Jesus como o Salvador das vossas almas. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Se você morrer em Cristo, você vai ser ressuscitado. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras, porque Jesus está vindo para arrebatar a tua igreja. A Bíblia nos fala que lá no céu não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter pranto, não vai ter angústia, não vai ter luto, vai ser só louvor e adoração. Porque a luz do Cordeiro de Deus iluminará toda a cidade. Não vai ter a luz do sol para clarear a cidade, porque a luz de Jesus vai clarear toda a cidade. Mas para isso você tem que renunciar ao pecado. Você tem que renunciar às coisas que entristecem o Espírito Santo, aquilo que está tirando
você da presença de Deus, para nós sermos ressuscitados juntamente com eles nas nuvens, ou encontrar com o Senhor nos ares, ou sermos arrebatados. Tá, em nome do Senhor Jesus, que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.